Fala pessoal, sejam bem-vindos, começando mais um vídeo com muitas informações importantes. Mas antes, eu peço para que você se inscreva no canal, deixe o seu like e compartilhe o vídeo com o máximo de pessoas. Giro na tela e notícias a seguir. Sem choqueio, Moraes prorroga inquérito de milícias digitais. É a 9ª vez que o magistrado prorroga este inquérito. E agora a gente vai falar sobre o STF. O ministro Alexandre de Moraes prorrogou por mais 90 dias o inquérito das milícias digitais, que investiga grupos que estariam atuando contra a democracia. Essa é a 9ª prorrogação do inquérito, que foi aberto em julho de 2021, depois do arquivamento do chamado Inquérito dos Atos Antidemocráticos, aberto em 2020. No documento, Alexandre de Moraes alega que a Polícia Federal solicitou mais tempo para analisar o relatório final da CPI do 8 de janeiro. Silvio Navarro, esse inquérito das milícias digitais seria um filhote aí do inquérito dos atos antidemocráticos que foi arquivado. É a 9ª prorrogação. Isso não é normal, né, Silvio? Está durando muito mais que o julgamento de Nuremberg, né? Do começo do fim da guerra até o momento da condenação. Chama a atenção, sobretudo, o argumento. A Polícia Federal precisa de tempo para analisar o relatório da CPI do dia 8 de janeiro do Congresso. Joga no lixo, não precisa analisar nada. Aquele relatório foi feito pela Elisiane Gama, nós sabemos como ele foi feito, nós sabemos tudo que ele escondeu em vez de revelar. Foi para isso que aquela CPI serviu, para blindar o chefe da Elisiane Gama, o ministro Flávio Dino, que está a caminho, aliás, do Supremo Tribunal Federal, nessa baderna institucional que é o Brasil. Um ministro da Justiça vira ministro do Supremo, que se aposenta, advoga para uma empresa investigada no Supremo e termina ministro da Justiça. Essa é a história de Dino e Lewandowski, para citar só um caso. Esse inquérito já durou muito mais tempo do que devia, porque o ministro Alexandre de Moraes insiste na tese de provar um golpe de Estado que nunca existiu. Houve baderna, houve tumulto, cujas penas são previstas no nosso Código de Processo Penal, na nossa Constituição, tudo amparado em lei. As pessoas que cometeram crime de desordem precisam e já estão sendo punidas, aliás, porque estão com tornozeleira eletrônica, cumprindo pena sem que o caso tenha transitado em julgado, ou seja, sem condenação. A maioria. Outros foram condenados por penas que superam a de homicidas. Por exemplo, já citamos aqui alguns casos. Pois bem, sabe quando vai terminar esse inquérito? Vai acabar quando termina. Palavras do ministro Alexandre de Moraes em entrevista no final do ano ao jornal Folha de São Paulo. Por quê? Porque é uma ferramenta de intimidação eterna. É uma espada apontada para um lado só do espectro político brasileiro. Os conservadores, os liberais, os bolsonaristas, a direita. É para isso que serve esse inquérito. Para intimidar, para perseguir. Do contrário, ele já teria terminado. Tempo já teve para concluir aonde estão as milícias digitais e onde elas atuam. Se quiser, inclusive, sugestões, basta olhar como funciona a Choquei, como funciona as agências que estão por trás de tudo isso, como é que funcionam os MAVs, a militância digital de esquerda no Brasil. Mas essas não estão em nenhum inquérito. Curioso. Posso aproveitar aqui o nosso... Por favor. A nossa enciclopédia. Quantos anos eles estão investigando? Há quantos anos estão investigando? O inquérito matriz completa 5 anos. 5 anos. Sim. E a Polícia Federal está 4781. precisando dos deputados agora para fazer alguma descoberta. Está precisando dos assessores da Elisiane Gama. Pronto, não descobriram o suficiente para condenar ninguém de maneira decente, seguindo o processo legal. Então demite, pelo menos, a Polícia Federal que está trabalhando nisso. 4 anos, é o que eu digo, em 4 anos um estagiário da CIA decifra qualquer caso. Eles não conseguem, com esse bando de gente apurando, um cara que consegue ser ao mesmo tempo, né, olha, chefiar o inquérito desse e lidar com mais 2.000. Um gênio, né, em matéria de investigação, um gênio. Conduz 2.000 inquéritos, não conclui nenhum e quando condena a mais tempo de prisão do que são condenados pelo próprio Supremo os chefões do narcotráfico.
Então essa turma aí devia, se incompetência fosse crime, esses é que não escapavam da cadeia. Ana, o que te parece essa justificativa do ministro Alexandre de Moraes para prorrogar por mais 90 dias esse inquérito? Ele disse que a Polícia Federal precisa de mais tempo para analisar o relatório final que foi elaborado pela CPI do 8 de janeiro, a CPMI, né? Olha, eu acho que vocês estão errados, tá? Eu acho que o ministro Alexandre de Moraes prorrogou o inquérito porque ele descobriu o plano de quem queria enforcá-lo em praça pública. Então, ele vai colocar essas pessoas agora no inquérito, vai mostrar para o Brasil quem estava planejando, a milícia digital que planejou o assassinato e o enforcamento de um ministro do Supremo Tribunal Federal em praça pública. Eu acho que é isso, gente. Eu acho que é isso, porque como o Silvio disse, a esperança era de que a Choquei, a Mind8 fosse para o inquérito das milícias digitais, porque se é para falar de milícia digital, se aquilo ali não for uma milícia digital, nada mais é, nada mais é. Milícia digital, influenciadores que eram alertados, mensagens disparadas, né? Como aqui nos Estados Unidos a gente fala o tal do dog whistle, um apita e todos, né? Todos os cachorros ali, todos os minions saem falando a mesma coisa. Um assassinato de reputações planejado, orquestrado, organizado, com alvo, direcionado, com tempo para começar, tempo para acabar. Se isso não for a milícia digital e se isso não está nesse inquérito, eu acho que é porque ele descobriu quem a milícia digital, né, os que estavam falando na internet, que tinham um plano cinematográfico para enforcar Alexandre de Moraes em praça pública. Descobri uma prova que realmente é um show de humorismo, né? O cara está sendo acusado de chamar de meu líder, o líder da oposição. Que tal? É isso, ele é líder da oposição, é o meu líder. Essa é a grande prova. Então, só isso aí, Ana, precisa de uma investigação rigorosa de mais 3 meses. Pois é, Piotr, eu ia até jogar na roda quando vocês acham que acabaria um inquérito desse, mas, como bem o Silvio lembrou, o ministro Alexandre de Moraes já disse, antecipou lá em dezembro passado, que só vai ser concluído quando terminar. E olha que esse é o Supremo garantista. Já falei do garantismo aqui, que foi uma escolha do Supremo. Garantismo judicial é usar todos os recursos para beneficiar o réu, né? Não é o que a gente está vendo agora. Foi lembrado aqui das pessoas que estão com tornozeleira eletrônica. Eu vou lembrar de uma outra coisa que só para a gente ver o tamanho da excrescência do ponto de vista institucional, ou seja, fora da normalidade, ou até o estupro de direitos, segundo o entendimento do próprio Supremo em relação a pessoas que não oferecem perigo nenhum estarem com tornozeleira. A súmula vinculante número 11 do Supremo Tribunal Federal trata do uso de algemas. Veja só o que diz. O uso de algemas para uma pessoa presa pela polícia naquele momento, ou seja, que ofereceu resistência ou cometeu um crime, a polícia vai lá, mas veja só, o uso das algemas não é proibido, porém elas não podem ser usadas de forma indiscriminada, mas como exceção, passando a ser necessária por parte do policial a justificativa por escrito sempre que houver o que eles chamam aqui, para mim, eu confesso, nunca tinha ouvido essa palavra, algemação. Ponto. Qual seria a explicação para todas essas pessoas estarem com tornozeleira eletrônica? Porque é um sem número de pessoas praticamente aqui que estão usando tornozeleiras, fruto de 2 inquéritos sem fim, num lugar onde não deveriam estar, do ponto de vista do juiz natural da causa. E são sem fim. De novo, eu já disse aqui, vou repetir. Inquérito sem fim não pode estar na mesma frase. Sem fim e inquérito não podem. Eles não podem do ponto de vista semântico, porque inquérito tem que ter fim. É uma investigação, um levantamento de tudo que envolve aquele caso para depois ir a juízo. Sem fim, não pode. Bom, e do ponto de vista jurídico, sim. Aí, de novo,
É um absurdo. Aí, voltando ao caso, eu vou de novo só repetir a justificativa aqui. O ministro Alexandre de Moraes alega que a Polícia Federal solicitou mais tempo para analisar o relatório final da CPI do 8 de janeiro. Alguém acredita em alguma coisa dessa CPI do 8 de janeiro? É o tipo de alegação que, bom, primeiramente não para em pé, mas quantas coisas que têm vindo do Supremo param em pé do ponto de vista constitucional e de segurança jurídica? Paula, Diga, Ana. eu tenho uma pergunta para os meus amigos, porque eu realmente não acompanho as coisas do Brasil. Sei que os ministros, né, eles dão palestras. O ministro Alexandre de Moraes tem um livro, né, sobre a Constituição. Eles continuam dando palestras ou pós-graduação em alguma coisa? Porque como fica se eles continuam dando palestras ou ministram cursos ou participam de cursos de formação de advogados e promotores? Como é que fica isso? A credibilidade de quem entra numa sala de aula e prega a constitucionalidade de uma democracia que deveria ser saudável, mas ali nas ações eles fazem, principalmente, né, o ministro Alexandre de Moraes, absolutamente tudo ao contrário do que ele escreveu no livro dele. Vocês sabem se eles fazem parte, ministram cursos, pós-graduações, etc.? E aí, turma, continuam dando aulas? Sim, participam de eventos no Quando não exterior. representa o Brasil. Eles vão ao exterior para falar mal do Brasil com frequência. Essas aulas magna, né? Aliás, o ministro Davos. Alexandre de Moraes, o episódio em Roma, que já completa, enfim, 6 meses que nós não temos as imagens do aeroporto Leonardo da Vinci, o filho dele teria sido agredido, ele levou a família para a Itália, por exemplo, e o Augusto lembra bem aqui que Luiz Roberto Barroso tem tempo para ir a Davos, falar sobre segurança pública, entre outros assuntos. Outra notícia já na tela. Arquidiocese de São Paulo aceita denúncia contra padre Júlio Lancelotti. A Arquidiocese de São Paulo aceitou nesta segunda-feira 22 o vídeo que mostra o padre Júlio Lancelotti para um menor de idade. A veracidade das cenas foi analisada pelos peritos florenses Reinaldo Tirotti e Jaqueline Tirotti, em um relatório extenso de 81 páginas. O presidente da Câmara Municipal, Milton Leite, planeja um encontro com a cardeal Dom Odilo Scherer, arcebispo de São Paulo, para apresentar a denúncia contra Júlio Lancelotti. Recebe a perita Jaqueline Tirotti, ela que foi responsável por assinar o relatório que atesta a veracidade dos vídeos. Muito boa noite, Jaqueline, seja bem-vinda aqui em Oeste Sem Filtro. Boa noite. Jaqueline, Tá dando pra me escutar? estou ouvindo, seja bem-vinda. Eu quero começar perguntando, desde que essa reportagem repercutiu, que nós publicamos no site da Revista Oeste, há quem diga que o vídeo é falso e que foi utilizado inteligência artificial. Pergunto a você como você rebate tecnicamente essa afirmação. Bom, o vídeo foi analisado frame por frame, ou seja, quadro por quadro. Então, esse vídeo foi analisado, cada quadro que compõe esse vídeo, e as imagens foram analisadas a fim de detectar se havia alguma diferença ali no rosto do padre, ou então alguma máscara, algo que a gente pudesse detectar. Não foi detectado. Só que não fica só nisso, né? A gente fez o exame prosopográfico para verificar se realmente se tratava dele, se não era uma outra pessoa se passando por ele. Até poderia ser, né? A gente vê uma pessoa ali, idosa, mas se trata dele, as características faciais correspondem às características dele. Só que mesmo assim, né, em razão de toda a repercussão do vídeo, a gente fica querendo saber se realmente a gente tem segurança para afirmar. E assim eu fiz a investigação no Instagram dele, para ver o que aqueles objetos que aparecem no vídeo, né? Como eu fiz frame por frame, tem algumas partes em que há uma movimentação. E nessa movimentação aparecem móveis atrás do quadril do padre. Então, quando aparecem esses móveis, eu decidi verificar se havia esses móveis no Instagram, nas fotos que o padre compartilhava. E assim, eu e minha equipe olhamos 19 mil fotos. Ele tem 19 mil fotos no Instagram, então fomos vendo principalmente as fotos mais antigas e
de 2019, que era a época do vídeo, e visualizamos tanto a santa, e não foi só essa santa, a gente viu vários santos, e essa foi a santa que se enquadrou ali. Não só a santa, se você observar, tem a santa, e ao lado tem um quadro prateado, que reflete também no vídeo. Então, santa, quadro, e o quadro pequeno, né? Não o quadro maior, eu não encontrei no Instagram dele. Mas isso não significa que não exista, né? Ele pode só não ter tirado uma foto daquele quadro. E também um outro que é o Jesus de Praga, que fica não só o boneco, não só o santo, mas ele fica numa capelinha. Então todos esses elementos foram visualizados no vídeo, além da porta, a pulseira correspondente a que ele usava. Então, além da análise prosopográfica, além das características faciais, dos vincos, a gente também encontrou elementos no ambiente. Ou seja, dificilmente alguém poderia reunir todos esses elementos, dificilmente, para não dizer impossível, de se reunir tudo isso no mesmo vídeo. E para isso a pessoa teria que conhecer a casa, teria que ter elementos para isso, o que não seria possível para uma pessoa comum. Então, isso, a alegação de deepfake não corresponde com o vídeo. Então, o vídeo ele não demonstra nenhum indício de deepfake e apresenta tanto a correspondência facial com o padre e as características ambientais que ele mesmo disponibilizou no Instagram. Então, foi assim que a gente conseguiu fechar a conclusão, excluindo esse deepfake, afastando o deepfake desse vídeo. Jaqueline, Silvio Navarro também tem uma pergunta. Certo. Boa noite, Jaqueline. Eu queria que você contasse brevemente para quem está nos assistindo sobre o currículo, não só seu, a sua trajetória profissional, como também do seu pai, do Reginaldo. Vocês já trabalharam, fizeram perícias para outras publicações, revistas, jornais, trabalho acadêmico ou algum órgão oficial? Bom, meu pai trabalhou na Polícia de São Paulo. Eu nunca trabalhei na Polícia de São Paulo, mas eu trabalho no tribunal, então eu estou inscrita em vários tribunais, inclusive TJSP, TJDFT, estou inscrita nos tribunais e atuo como perita judicial. E o meu pai, ele faz as perícias para Veja, já fez para Veja, para Estadão, para algumas revistas, e eu sempre fiquei um pouquinho mais distante, até porque eu não gostava muito de me envolver nesses casos, mas esse caso, em particular, eu verifiquei e eu não me importei de estar junto dele nesse caso, então a gente assinou em conjunto. E outra notícia já na tela. Deputado Guto Zacarias aciona MPSP contra José Genuíno por incentivo a boicote contra empresas de judeus. O deputado estadual Guto Zacarias apresentou uma notícia-crime ao Ministério Público de São Paulo contra o ex-deputado federal José Genuíno. O motivo? A defesa de um boicote contra empresas de judeus, feita por Genuíno durante uma transmissão ao vivo. Ação que Zacarias classifica como crime de racismo. Guto Zacarias argumentou fortemente contra a postura de Genuíno, citando a violação de princípios fundamentais. O boicote defendido por Genuíno fere a liberdade de crença prevista na Convenção da ONU, contra toda forma de discriminação. Ademais, priva alguém de direitos por motivos de crença religiosa, ferindo a Constituição Federal. A notícia é crime, um mecanismo legal que permite qualquer cidadão informar as autoridades sobre a ocorrência de um crime. Foi utilizada por Zacarias como um passo inicial para uma possível ação penal contra Genuíno. Ele solicita ao Ministério Público de São Paulo que considere a abertura de um inquérito policial, ou caso julgue apropriado, inicie uma ação penal contra o ex-deputado. Zacarias fundamenta sua ação na lei antirracismo, especificamente no artigo 20, que proíbe a prática, indução ou incitação de discriminação ou preconceito baseados em raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. Quer ver mais vídeos como esse? Então inscreva-se agora mesmo no canal, deixe o seu like e compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas. Assim você vai estar me ajudando demais. Fico por aqui, um forte abraço e que Deus abençoe a todos. Brasil acima de tudo e Deus acima de todos.